Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Essa lição é uma das maiores, o maior número de slides, o maior número de páginas que tem. São duas lições grandes. Tem uma no Honrai vosso pai e vossa mãe, e essa aqui no Servir a Deus e a Mamon. É importante que a gente reflita a importância da gente saber gerenciar os bens que nós possuímos, a importância de sabermos gerenciar bem a nossa vida, para que a gente tenha que sair daqui de uma forma proveitosa, de uma forma a engrandecer a nossa existência, a valorizar as oportunidades que temos de fazer o bem, de construir um mundo melhor. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. É importante nós entendermos que viemos aqui na Terra para começar a nos aperfeiçoar moralmente, eticamente, deixarmos de ter tanta ganância, passarmos a ter mais solidariedade, deixar de ter tanto egoísmo para termos mais altruísmo, sabermos ajudar, sabermos colaborar com o outro. Nós nos devemos uns aos outros somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Quanto mais nós procurarmos sintonizar com os bons espíritos, para que eles nos intuam, para que eles nos impulsionem para fazer o bem, quanto mais nós estivermos em condições de compreender esses ensinamentos, é que nós vamos crescer, é que nós vamos aprimorar. Trabalhando intimamente pelo nosso aperfeiçoamento, trabalhando intimamente pela nossa melhoria, homem encarnado ou mulher encarnada e os espíritos do outro lado, com os bons propósitos de nos impulsionar ao crescimento espiritual, é que vai fazer a grande diferença para a nossa jornada evolutiva. Portanto, trabalhemos para o bem, edifiquemos o bem, construamos o bem ao longo da nossa vida, porque somente esse bem, bem feito, vai fazer com que a gente cresça. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento, moral e espiritual. Apegar-se às coisas materiais, apegar-se aos bens da terra, eis aquilo que é o empecilho para o nosso crescimento. Precisamos estar desapegados, precisamos saber usar os bens terrenos, precisamos também saber nos libertar dos bens terrenos. Pelo apego à posse de tais bens, destruís a vossa faculdade de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Precisamos assim, então, começarmos a olhar para a vida por outro ângulo. Precisamos aprender a olhar para a vida por um outro prisma. E precisamos aprender a construir esse novo lado de nós mesmos. Construir mesmo. Dia após dia nós irmos fazendo o exercício dos desapegos que nós temos que ter. Portanto, saber aplicar o bem, saber trabalhar no bem, saber construir o bem, eis a chave, eis aquilo que vai nos impulsionar, que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente aperfeiçoe e com que a gente esteja realmente trilhando para um planeta de regeneração, trilhando para um mundo de paz, de fraternidade e de luz. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quanto mais queremos ter riqueza, mais muitas das vezes nos tornamos escravos da riqueza, do medo de perder riqueza, do medo de ser roubado. E se nós temos aquilo que damos conta de administrar, se temos aquilo que damos conta de gerenciar, é aquilo que vai fazer com que a gente se aperfeiçoe, com que a gente cresça e com que a gente aprimore-se moralmente. Logicamente que não estamos aqui condenando quem tenha muita riqueza, quem tenha muitas posses, mas estamos convidando-o a uma grande reflexão. Quais benefícios você tem feito pela humanidade com todos os bens que você tem?
Esse é o trabalho que todos devem procurar fazer, olhando para dentro de si mesmo, procurando realizar as forças do amor, as forças da paz, da fraternidade, para que nós, unidos nos verdadeiros sentimentos de amor, de paz e de misericórdia, construamos uma manhã de luz para todos nós. Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um oculto, um réptil? Acumular a riqueza, acumular os cofres de riquezas, é um grande perigo para a alma. Porque a riqueza tem que ser usada para impulsionar riquezas. A riqueza tem que ser usada para impulsionar benefícios. A riqueza tem que ser usada para trazer para nós os benefícios que a vida precisa de nós. Por isso que nós estamos aqui na Terra, para aperfeiçoarmos-nos, cada um segundo as suas possibilidades, cada um segundo o seu entendimento, cada um procurando construir uma manhã de luz com aquilo que ele possui. E essa manhã de luz nos conduz a Jesus, com todas as suas bênçãos, com todo o teu amor, com toda a tua misericórdia. Façamos, pois, meus irmãos, do nosso trabalho, das nossas oportunidades de servir, uma manhã resplandecente para todos nós. Compreendendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que por meio do trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, é um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa a prodigalidade exagerada à sórdida avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Então, é importante que a gente entenda, que você tem o seu trabalho, um trabalho honrado, você sabe gerenciar o seu salário, ou você é um empresário, também você sabe gerenciar a sua empresa, você sabe gerar lucros, mas sabendo gerar lucros, sabendo gerenciar a sua empresa, você tem que saber também preservar-se da prodigalidade, que é gastar exageradamente, sem nenhum controle, colocando tudo a perder, prejudicando a si mesmo e aos seus funcionários e a outro, e assim também a avareza, que causa danos não menos grandes. Então, entre a avareza e a prodigalidade, nós temos o bom senso, nós temos a caridade, a boa gestão, que vai fazer com que a gente gerencie bem aquilo que nós temos. Gerenciando bem aquilo que nós temos, nós vamos procurar fazer bem aquilo que o outro precisa. Saber compartilhar, saber ajudar é de extrema importância. Portanto, meus irmãos, estejamos sempre atentos, com o coração sempre disposto a aperfeiçoar-se mais, aprimorar-se mais e aprender para servir. Portanto, um detalhe extremamente importante: saber dar sem ostentação, para que o pobre receba sem se sentir humilhado. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. A fortuna que você vier a receber, deve saber gerenciar, para que saiba, assim como na parábola dos talentos, devolver como bom servo ao Senhor aquela riqueza dobrada, multiplicada em bênçãos, em benefício para a sociedade. Para que você, então, tendo as posses materiais, saiba servir à causa do bem. Se você herdou, saiba fazer justiça com aquilo que você herdou. Saiba honrar os seus ancestrais, o trabalho que eles tiveram, para todas as dificuldades que eles passaram, gerenciando bem sua fortuna e oferecendo os benefícios necessários ao processo evolutivo daqueles que estão ao nosso redor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, saibamos trabalhar intimamente em nosso coração toda a força de como realizarmos o melhor
como construirmos esse melhor para que os nossos irmãos possam crescer, possam aperfeiçoarem-se e possam aprimorar, para que as forças do bem esteja sendo impulsionadora das verdades excelsas que o amor divino espera de nós. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais, Deus vô-lo emprestou, tendes de lhos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Então nós estamos trabalhando pelo bem do próximo, nós estamos procurando fazer alguma coisa pelo bem do próximo. Ao procurarmos fazermos isso, com as nossas riquezas materiais, com as nossas posses materiais, nós estaremos conquistando para sermos beneficiados também no plano espiritual. Porque se nós não soubermos aproveitar bem essa riqueza que Deus nos oferece, se a gente não souber aproveitar bem essas oportunidades que Deus nos dá, a gente chega no plano espiritual como náufrago, que muitas das vezes mal tem a roupa do corpo. Por isso, nós precisamos aprender a trabalhar, construindo, fortalecendo a nós mesmos, para que a vida esteja sempre repleta de benefícios para todos nós. Procuremos, meus irmãos, trabalhar intimamente, para que estejamos sempre fortalecidos com as forças do bem, com as forças do amor, com as forças da caridade, que iluminam nossos caminhos e abençoa-nos para a eternidade. E aqui o Espírito, ele não pede muito de cada um de nós, que pelo menos o supérfluo nós saibamos doar. Doe pelo menos o supérfluo. Eis um benefício que nós podemos fazer. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia, por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lá restituir desescrupulosamente, e lhe ficais agradecido. Olha o tamanho da responsabilidade. E tem gente que não quer nem pagar o amigo que emprestou a ele. Então nós temos que prestar atenção. Se aqui na Terra, quando as pessoas dignas, as pessoas honestas, pegam um empréstimo com algum amigo, ele faz questão de pagar e fica grato, agradecido a ele, porque emprestou aquele dinheiro para fazer com que ele saísse daquela situação difícil, você vai fazer questão de restituir com gratidão, agradecendo a Deus a oportunidade. E ele faz a pergunta: e com relação ao nosso semelhante, como nós deveríamos agir? E com relação a Deus, como nós deveríamos agir? Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele, seus filhos. Você ganha muito? Você tem muitas posses nas suas mãos? Você tem muitas riquezas? Então, saiba ajudar. Então, saiba auxiliar. Saiba contribuir. Procuremos, pois, trabalhar intimamente pelo nosso fortalecimento, pelo nosso engrandecimento íntimo, para empreendermos em nossa existência as virtudes, as qualidades que o Pai traz para nós. Lembrando que Deus é o amigo celestial que nos faz um empréstimo. E Ele pede apenas que retribuamos esse empréstimo, auxiliando aos pobres, auxiliando aos necessitados. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensaste quando vos deixais apegar imoderadamente por uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Todos nós devemos procurar trabalhar intimamente para realizar o melhor,
Todos nós devemos trabalhar intimamente para fazermos o melhor possível pelos nossos semelhantes. Precisamos empreender o nosso crescimento íntimo, o nosso crescimento espiritual. Para isso, precisamos entender que o empréstimo divino deve ser restituído auxiliando aos pobres. Lembrando que nós mesmos somos tão perecíveis quanto a riqueza. Nós mesmos iremos partir, deixando tudo aqui. Não adianta nada querermos ter muito em termos materiais, se não soubermos realizar em termos espirituais. É necessário, meus irmãos, aprendermos a trabalhar intimamente pela realização do bem. Aprendemos a trabalhar intimamente para oferecermos alguma coisa a mais aos nossos semelhantes. Procuremos, pois, trabalhar para que o melhor possa acontecer ao longo da nossa existência. Procuremos, pois, meus irmãos, trabalhar intimamente pelas realizações do bem. Apegar a riqueza que é apenas passageira não é uma atitude inteligente para um espírito evoluído. Para estarmos realmente evoluídos e se prestando contas a Deus das nossas ações, devemos saber que aquilo que Ele nos ofereceu, nós devemos saber compartilhar com os necessitados. Aí você pensa assim, então você vai pegar, vai doar tudo que você tem? Não. O texto não está dizendo para doar tudo que você tem. Está dizendo para que a gente saiba retribuir a Deus, auxiliando aos pobres. Dentro das nossas forças, das nossas possibilidades, nós devemos auxiliar aqueles que estão em dificuldade. Ouvidais, ou quer dizer, esqueçais que, pela riqueza, vos revestistes no caráter sagrado de ministro da caridade na terra. Olha que recado importante para nós. À medida que a gente vai angariando riquezas, a gente vai angariando dinheiro, nós somos ministros da caridade na terra. Nós somos aqueles que temos que oferecer aos semelhantes. Nós somos aqueles que temos que ajudar os nossos semelhantes. Para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois, senão depositários infiéis? Saber trabalhar em proveito de todos. Saber ajudarmos uns aos outros. Eis a grande mágica do processo evolutivo. Portanto, precisamos entender que a riqueza que nós temos em mãos, seja ela qual for, é aquela que Jesus nos ofereceu como benefício por sermos bons ministros da caridade e que devemos usar essa riqueza de forma inteligente, auxiliando-nos aqueles que estão indigentes, beneficiando aqueles que estão na pobreza, mas sabendo discernir quando e como devemos ajudar. Sabemos sempre que podemos oferecer um pouco mais, que podemos edificar a paz, o amor e a caridade por onde passarmos, porque esse é o objetivo para nós, que pretendemos ingressarmos nos páramos da eternidade. Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte flexível e venerável rasga o véu sobre esse que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera, e que, nesse momento, enverga diante de vós a toga de juiz. Logicamente que está nos mostrando a oportunidade de servir, a oportunidade de ajudar, para que saibamos construir antes que a morte chegue até nós. Saibamos fazer todo o bem possível para que o bem resplandeça, para que o bem faça prevalecer ao longo da nossa existência as bases sagradas que o amor nos impulsionam para as realizações. As bases sagradas para que o amor impulsione-nos para a vivência da paz, da harmonia e da fraternidade. Tenhamos, meus irmãos, em mente
a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com as realizações que o Mestre traz para nós. E é por isso que precisamos empreender a vigilância íntima. Precisamos empreender a tamanho da nossa responsabilidade. Porque, na realidade, quem vai envergar a toga de juiz diante de nós não é Deus, nenhum de seus emissários. É a nossa própria consciência que nos diz: erraste. E a nossa própria consciência nos diz: trabalhe no bem. Refaça-se intimamente. Fortaleça-te para que o amanhã de luz resplandeça ao longo da nossa existência. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro, prata, e diz ele, para deixar aos filhos a maior soma possível de bens, evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel que ele obedece? Agora, tem outra coisa. Quanto mais você oferece aos filhos, quanto mais você dá a seus filhos, mais eles acham que você é escravo deles, e menos amigos serão de você. Então, é importante que você saiba que parte desse tesouro que você acumula, levar com eles para fazer a caridade. Porque fazendo a caridade eles vão se educar, eles vão se valorizar, eles vão valorizar o que têm, vão valorizar o que recebem e vão se proteger de certas tentações. Por isso, a importância de nós procurarmos sempre nos fortalecer, procurarmos sempre observarmos como temos agido, para sermos justo e paternal, mas também sermos caridosos. Sem a caridade nós não vamos conseguir as grandes vitórias que nós precisamos empreender sobre nós mesmos. Aprendamos, meus irmãos, a construir a paz, a construir a harmonia, para que a fraternidade e a caridade estejam sempre brilhando na nossa caminhada. Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar os seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso o motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Lacordaire faz o jogo de palavras interessante para que a gente consiga despertar em nós essa bênção de desapegarmos-nos das coisas materiais e procurarmos entender a importância de conquistarmos as coisas de Deus. E para conquistarmos as coisas de Deus, nós precisamos ser bons. E para sermos bons, precisamos ser caridosos. Para sermos caridosos, temos que servir a Deus. Como servos de Deus, precisamos entender que tudo aquilo que Ele nos ofereceu, todas as oportunidades que Ele nos deu, marcam a nossa existência para as conquistas espirituais necessárias ao processo evolutivo. E Ele deixa claro para a gente. Será o único móvel, será a única coisa que nos move é deixar a nossa riqueza para nossos filhos? Ou será que nós temos apego material, orgulho, vaidade, e fala assim, tenho muito dinheiro guardado. Às vezes nem fala para os outros, mas ele pensa. E aí nós precisamos olhar para o nosso coração. O que nós estamos guardando no nosso coração? Como nós estamos interagindo com o nosso coração? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não, não será. Antes dar-lhe uma prova, não será antes dar-lhe uma prova de egoísmo e endurecer-lhe os corações? Não será estrelar neles o amor ao próximo? Pois, pais e mães, laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-los para com vós mesmos. O importante que nós temos que prestar atenção aqui
E aqui encerra-se um grande número de informação. Quanto mais se oferece aos filhos, mais ingratos eles são. Quanto mais você oferece aos filhos noções de responsabilidade, quanto mais se oferece aos filhos noções do valor das coisas, mais gratos eles são. Isso a prática já nos mostra, a gente trabalhando com terapia natural há muito tempo, a gente observa essa situação e os estudos mostram também isso. Então nós temos que procurar desenvolver nos nossos filhos o sentimento de solidariedade, de compaixão, de responsabilidade social, porque todos nós vamos estar aqui na Terra envolvidos em um conjunto de fatores e de situações em que nós devemos ter sabedoria para lidar com cada uma delas. E a caridade é uma das formas da gente lidar com situações adversas, uma das formas da gente lidar com aquilo que nós nos predispomos a fazer pelo nosso semelhante. Então, juntar para os filhos, está certo, não está errado. O problema é como juntar. Se você está juntando para os filhos e não faz a caridade, não procura oferecer pelo menos um pouco daquilo que você ganha aos semelhantes, você está ensinando-os a serem egoístas e eles serão egoístas também com vocês, com os pais. Então, nós pais temos a grande responsabilidade de educar os filhos, dar a eles um novo norte, uma nova direção, um novo entendimento das responsabilidades da vida. E é por isso que está em nossas mãos, está sob nossa responsabilidade, construir uma manhã de paz, de esperança e de luz. Porque somente assim todos nós cresceremos, somente assim todos nós nos aperfeiçoaremos, fazendo bem, auxiliando a fazer o bem, ensinando a fazer o bem. A um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens, é comum ouvir dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Realmente, quanto mais a gente trabalha e consegue os benefícios daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente produz, então esse valor vem nos fortalecer, vem angariar para nós responsabilidades. Então nós temos que prestar atenção para que a gente não venha a ser aquele que apenas desfruta dos bens materiais. Por isso, trabalhar sim, conquistar os bens materiais sim, mas ter responsabilidade com aquele capital, com aquele patrimônio que você adquire. Fazer com que a riqueza circule, trazer benefícios para todos. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro de suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Se você trabalhou, suou para conquistar as suas posses materiais, mais responsabilidade você tem de fazer pelo outro, de fazer pelo próximo. Porque aquele que já nasceu na abundância, ele não conhece as lutas, não conhece os trabalhos, não conhece as dificuldades. Então, a doutrina espírita tem esse dom de fazermos nos conhecer, de fazer com que a gente aprimore-se para que consigamos entender a responsabilidade que temos de fazermos o melhor pelo nosso semelhante. Dentro desse conceito, dentro dessas possibilidades, é que vamos procurar trabalhar e edificar o verdadeiro bem em nossas almas. Pois então, a primeira porta que nós temos para que o bem aconteça em nossas vidas é a caridade. Façamo-la com a medida das nossas forças para que sejamos impulsionadores do progresso, para que sejamos impulsionadores de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Porque quanto mais nós sabemos conquistar, mais nós somos ajudados por amigos espirituais, mais nós somos abençoados por Deus, e mais abençoados seremos se soubermos ajudar aos que passam fome, se soubermos ajudar aos necessitados. Mas também, se esse homem que recorda dos seus penares, dos seus esforços foi egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Se você lutou
trabalhou e conquistou, óbvio, os espíritos bons te ajudaram, amigos espirituais quase te carregaram no colo e as bênçãos divinas vieram sobre você. Portanto, agora que já tens os bens, é necessário saber auxiliar, é necessário saber ajudar, é necessário saber oferecer aos pobres o tanto que você tem recebido de Deus. Todos que estamos caminhando na Terra temos a possibilidade de ajudar, temos a possibilidade de auxiliar nossos irmãos para que todos possam crescer. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa responsabilidade. Aquele que nasceu na abundância, não conhece o sofrimento, não conhece as dificuldades, aquele, certamente, precisa aprender ou reaprender os caminhos que a vida oferece. Mas, como ele nasceu na abundância, naquele momento nessa vida, ele não vai saber quanto é difícil não ter, quanto é difícil e sofrido passar necessidades, passar privações, e ele só vai conseguir, então, aprender isso talvez na próxima encarnação. Agora, se a pessoa que nasceu em berço melhor, de possibilidades financeiras, ele sabe fazer o bem, sabe ajudar, mais conquista também ele terá. Porque já tem a bondade no coração. A importância que a espiritualidade mostra para a gente é desenvolver o sentimento de bondade, de compaixão e de caridade. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens é o orgulho, a arrogância. Não raro vê-se o arrivista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades, o desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo e acabar dizendo, faça o que eu fiz. Então, se a pessoa trabalhou muito, conquistou os bens materiais, e alguém lhe pede de comer um prato de comida, e ele tem esse prato de comida para oferecer, porque ele tem muitos bens, trabalhou muito, conquistou, se ele fizer isso que está dizendo aqui, contar toda a narrativa de sua vida e falar, faça o que eu fiz, e não lhe oferecer o prato de comida, as coisas ficam bem mais complicadas. Então nós temos que procurar colocar em prática os sentimentos de amor, o sentimento de fraternidade, o sentimento de paz. Procurarmos construir um mundo melhor para nós amanhã. Procurarmos construir um mundo de paz para que a gente também possa viver em paz. E só é possível isso quando a gente sabe que aqueles que possuem as riquezas materiais têm obrigação de ajudar aqueles que não a possuem. Mas não é obrigação de alguém chegar lá e falar, faça a sua doação. É obrigação dele seguir a sua intuição, dar ouvido aos bons espíritos que nos guiam, que nos orientam, que nos intuem. Assim, ele estará sendo participante e colaborador de um mundo melhor. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele, exclusivamente o mérito de possuir. O orgulho e a arrogância lhe põem sobre os olhos uma venda que lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência, de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus pode lançar por terra. Com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Mostra-nos aqui a severidade da situação. Se a gente conquistou as coisas materiais, se nós temos a possibilidade de fazer o bem, se nós temos a possibilidade de fazer a caridade, façamos. Se temos a possibilidade de trabalhar para fazer o bem, façamos. E aí, vamos procurar, então, trabalhar intimamente para construir, trabalhar intimamente para começarmos a praticar com todas as forças da nossa alma, o bem necessário para o prosseguimento evolutivo. Portanto, ter orgulho das coisas que nós temos, tudo bem, tenha. Mas também tenha compaixão daqueles que não a têm e daqueles que precisam de ser ajudados. Temos que tirar a venda dos nossos olhos para sabermos olhar para aqueles que sofrem, para aqueles que estão em um momento difícil e sabermos então auxiliar a todos como devemos. Fazer o bem, auxiliar constantemente, sem nenhum empecilho, eis a fonte da divina sabedoria, da luz que nos impulsiona. Logicamente, para auxiliar constantemente, não é todo momento você está fazendo uma doação, é todo momento você está sabendo que você é um servo de Deus, que você tem que fazer o melhor
não só para que seu patrimônio, a sua empresa, o seu trabalho produza mais, mas também que você tenha que entender que você precisa melhorar-se espiritualmente. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Achar que pode gastar à vontade, gasta à vontade com o quê? Muitas das vezes, se a gente falar para a pessoa, falar assim, vamos fazer um churrasco, ele corre para fazer. Mas vamos comprar uma cesta básica para ajudar uma pessoa que está passando fome, ele vai pensar umas 10 vezes antes. Então são coisas simples que cada um de nós precisa de interiorizar em nós para sabermos ser realmente filho de Deus. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de dilapidar, como não tem o de confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Então as pessoas, em muitos casos, querem desfrutar do que o outro possui. Acha que o outro tem que fazer muito por ele, mas eles não querem fazer nada por ninguém. E isso, infelizmente, um grande número de espíritos encarnados na Terra ainda pensam assim. Que o outro tem que fazer muito por ele, mas ele não quer fazer por ninguém. E nesse caso, ele acha que o outro tem que fazer por ele e ele acha que o que ele tem é para esbanjar ou gastar com coisas supérfluas, que muitas das vezes vão prejudicar a tua própria saúde. É necessário, então, entendermos a responsabilidade de agir. Entendemos a responsabilidade de procurar construir um amanhã de luz e de paz. Aí uma coisa importante, prodigalidade, gastar as mancheias, gastar sem controle, não é generosidade. Frequentemente é uma modalidade de egoísmo, é uma modalidade de ações humana que o prejudicam drasticamente. Um que despenda as mancheias, o ouro, de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. E outra situação, a pessoa está ali, vai gastando torto direito com as suas fantasias, com as suas coisas vazias, mas na hora de fazer o bem, as mãos dele estão vazias e ele se recua de fazer. Então nós precisamos treinar sempre a fazer o bem, a praticar o bem, a construir um mundo melhor. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por um efeito de imprevista reveses vos tornardes qual Jobe, dizei como ele, Senhor, tu mos havia dado e mos tiraste. Faça-se a tua vontade. Aquilo que nós acumulamos, aquilo que nós adquirimos, aliás, nem acumulamos, que nem temos nada para acumular, né? Aquilo que nós adquirimos é para nos servir, para nos ajudar. Não ficar dando aquilo ali um valor exacerbado, procurar valorizar e dar àquela situação o valor justo. Não sacrificar por eles valores da vida futura. Saber que aquilo que nós estamos conquistando hoje não pode nos impedir de, no futuro, estarmos em situação pior do que estamos hoje. Precisamos aprender, então, a contribuir, a trabalhar para a edificação do bem, para a construção do bem. Porque Deus pode nos retirar a fortuna no momento que aprazar a Ele. É outro detalhe importante que nós temos que entender. E se Ele vier nos tirar, nós devemos aceitar sem murmurar, nós devemos aceitar sem ficar criando todas as dificuldades, todas as adversidades que muitas das vezes encontramos pela frente, diante das realizações que precisamos estabelecer. Portanto, precisamos aprender a colocar em prática, aprender a construir ao longo da nossa vida os benefícios que a vida traz para nós. Os benefícios
que todos nós precisamos empreender para a construção de um mundo melhor, para a construção de um mundo de paz e de fraternidade. E isso só vamos conseguir se soubermos respeitar a lei de Deus, e Job é o grande exemplo que nós temos na Bíblia daquele que ele agradecia a Deus por estar rico e agradecia a Deus por estar pobre. Tudo ele agradecia a Deus. Um grande exemplo para que nós saibamos entender a misericórdia divina e a nossa responsabilidade frente àquilo que Deus nos oferece. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede diante de tudo submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resisti animosos ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que, no lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ser submisso a Deus, confiar em Deus, porque tudo aquilo que Ele nos oferece, Ele também pode nos tirar, porque Ele é o Senhor de tudo. Ele detém a posse geral de todos os bens que nós queremos ter só para nós. E é por isso que devemos ser submissos à vontade de Deus, é por isso que devemos ser bem partícipes das realizações do bem. E aqui ele nos lembra mais que, assim como se ele nos tirar, assim como ele nos dá, ele pode nos tirar. E nós não podemos resistir, chorando, reclamando, apenas aceitamos e caminhamos na direção do Pai. E caminhamos na direção das realizações. Porque no lado das provas mais rudes, tem sempre uma consolação. Nem que seja assim, na próxima vida você já está livre dessa dívida. Que não é uma que a gente não gosta de ouvir muito, mas infelizmente ou felizmente, né, é uma realidade. A gente passa por determinadas situações provacionais para nos aperfeiçoarmos para os amanhãs que nos esperam. Ponderai sobretudo que não há bens infinitamente mais preciosos do que o da terra. E essa ideia vos ajudará a desprender-vos desses últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. Então, esses momentos que nós estamos vivenciando, esses momentos que nós passamos aqui na Terra, são momentos de aperfeiçoamento, aprimoramento do espírito. E por isso, há bens mais preciosos do que o da terra, que são os bens espirituais, as conquistas espirituais que você tem, passando pelos todos os reveses que a terra nos oferece, passando por todas as dificuldades que a terra nos oferece. Por isso, nós temos que ser menos sensíveis às perdas das coisas materiais, mas sermos grandes zelosos, cuidadores das coisas espirituais. Cuidadores das coisas que o Pai nos oferece. Cuidadores dos bens que a vida traz para nós, que nos oferece, que nos abençoe e que nos ilumina. O homem que se aferra aos bens terrenos é, como a criança, que somente vê o momento que passa. O que dele se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender estas proféticas palavras do Salvador. O meu reino não é deste mundo. Não temos que nos apegar aos bens terrenos. É aquela criança que tem aquele brinquedo novo que ela gosta mais, que ela viu propaganda na televisão, ela ganha, abraça aquele brinquedo, que é sempre aquele brinquedo com ele ou com ela. Mas nós não somos mais criança. Nós temos que saber que hora temos, hora deixamos de ter. Que horas estamos construindo o bem, hora acabamos perdendo aquele bem. Porque faz parte da vida na Terra a instabilidade, o conquista e perde. E assim também faz da vida aqui na Terra as possibilidades de procurarmos aprender a entender a responsabilidade que todos nós temos de fazermos-nos melhores, de aprimorarmos-nos um pouco mais.
Como disse Jesus, meu reino não é deste mundo. Conquistar as coisas aqui na terra são efêmeras, passam, perde-se. Mas conquistar as coisas dos céus, aí sim, faz a grande diferença, impulsiona-nos para as realizações do amor, impulsiona-nos para as realizações que a vida nos oferece. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade. Porquanto, o que tal fizesse tornar-se-ia um encarga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. For egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se das responsabilidades a que a riqueza traz, faz pesar sobre aquele que a possui. É importante a gente entender. Em cada situação, Jesus tem uma lição. Em determinado momento, ele diz, vá, venda tudo que tem, dá aos pobres. Mas também, ele nos mostra, ao longo dos textos, que ali naquele momento era assim. Porque nós temos que entender que, e a espiritualidade esclarece bem isso para nós, que os bens terrenos, se a gente procurar abandonar e viver como mendigo, nós vamos trazer um problema para a sociedade. Mas, se nós procurarmos trabalhar, procurarmos fazer o bem, procurarmos construir e edificar o bem, nós estaremos então construindo sobre bases sólidas o terreno do amanhã. E também seria um grande egoísmo de abandonar as coisas materiais ao léu, porque nós temos a responsabilidade de gerenciar e de administrar aquilo que a justiça de Deus nos deu e nos ofereceu. Deus a concede a quem tem bem lhe parece, a fim de que administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão, que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer gerindo-a com critério. Então, Deus nos dá as possibilidades. Deus nos dá aquilo que façamos que nos faz necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Se Ele te deu a riqueza, se você é um grande empresário, ou um microempresário, que seja um empresário que for, você tem a responsabilidade de ajudar o semelhante a se estabelecer na vida, a ter uma vida melhor, a ter uma vida mais digna. É uma forma de ajudar. E mostra que as pessoas ricas, ele tem uma oportunidade de transformar todas aquelas possibilidades em proveito próprio. Quando ele faz pelo próximo. Quando ele faz ajudando o semelhante. Mas se ele rejeita a riqueza, ele está renunciando aos benefícios de ser caridoso, de ser um bom gerente, de ser um bom administrador. Que também é um defeito grave. Então, o que nós precisamos entender? Que nós temos que agir segundo os ditames da nossa consciência, nós temos que agir segundo a nossa responsabilidade, segundo o nosso entendimento, mas sempre procurando aprimorar. Senão, a gente não chega onde é necessário. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, àquele a cujas mãos venham e que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinaste um novo encargo. Dai-me força a desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Então nós temos que saber que tem momentos que a gente tem que abdicar daquele patrimônio nosso, tem momentos que nós temos que valorizar aquele patrimônio nosso, e sempre temos que saber administrar. Com desapego, com prudência, com inteligência, com responsabilidade. E se a riqueza vier às nossas mãos, saibamos dar graças a Deus. Saibamos render graças ao Pai misericordioso. Saibamos
agir com prudência. Saibamos construir e edificar um mundo melhor para nós. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei conservar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejais os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. E a felicidade vai estar sempre marcando o nosso coração, impulsionando-nos para a gratidão a Deus. Se nos momentos felizes nós não soubermos ser gratos a Deus, como nós estamos? Para que patamar nós estamos chegando? Como nós estamos procurando evoluir? Para evoluirmos verdadeiramente, temos que trabalhar verdadeiramente com o bem. Sentirmos felizes por estar fazendo bem. Sentirmos-nos bons e sentirmos-nos bem por estarmos trabalhando na seara do bem. Se sois ricos e, portanto, as pessoas, se tem pouco, saiba viver com pouco, saiba respeitar o pouco que você tem. Se sois ricos, não os esqueçais de que os bens de que dispondes apenas vos são confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes como se prestasseis contas a uma tutela. Não sejais depositários infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. É importante, então, trabalharmos para construirmos um mundo melhor. É importante, então, trabalharmos para edificar o bem. E se estáis ricos, tem muitas posses materiais, saiba fazê-la multiplicar. Multiplicar não só naquilo que você possui, mas também nas bênçãos que você distribui. Porque um dia será prestado, será cobrado de você o que você fez do tesouro que te foi confiado. Não pode ser um depositário infiel que esconde o tesouro na areia até que o Senhor volte. Você tem que ser aquele operoso trabalhador do bem. Tem que ser um operoso facilitador da vida dos outros, dentro da comunidade que você vive, respeitando cada um deles, mas fazendo o melhor para que todos sejam melhores. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente por empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Um ato de amor anula a multidão de pecado. E aqui traz para a gente essa reflexão importante da gente poder entender a nós mesmos, educar a nós mesmos, porque nós não temos o direito de dispor daquilo que nós achamos exclusivo para nós. Toda nossa vida nós temos que entender que é um empréstimo de Deus para conosco. E se é o empréstimo que Deus ofereceu a nós, nós temos que ter senso de organização, de disciplina para retribuirmos a Deus multiplicado as bênçãos que Ele nos ofereceu. Porque se a gente não souber multiplicar as bênçãos que Deus nos oferece, nós estamos nos complicando frente à nossa própria existência, frente à nossa própria reencarnação. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos caminhar com passadas firmes e seguras na direção da nossa evolução, da nossa qualidade de vida.